Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 3 de março. Hoje celebra-se o dia do meteorologista. Nós estamos desde ontem viajando através da nossa 12ª excursão à Terra Santa. Nós hoje estaremos visitando Mar da Galileia e você certamente terá as mesmas emoções daqueles que nos acompanharam. Até porque, quando a gente assiste as imagens, é como se a gente estivesse vivendo e também presente naquela viagem. Até porque a guia turística, Aline, é uma pessoa que dá uma explicação bem detalhada sobre aqueles acontecimentos ocorridos na época de Jesus. E o nosso colega pastor Robson, que nos acompanhou, também contribuiu consideravelmente na explanação, na exposição também, tanto na história como na arqueologia. Foi uma viagem fantástica. Inclusive, todos os nossos irmãos que participam conosco, eles interagem nas nossas excursões. Eles oram, têm a oportunidade de ler a palavra de Deus, de dar também a sua impressão, como veremos durante a nossa excursão. Portanto, nós estamos divulgando já de antemão a nossa 13ª excursão para junho de 2022. Você pode, após o programa, entrar em contato conosco pelo fone 083 9149 3993, repetindo, 083 9149 3993. E aí você poderá já até fazer a sua reserva, até porque nós teremos um número limitado de pessoas. Nós levamos 30 excursionistas nessa nossa excursão. 28 irmãos, mas a minha pessoa e o pastor Robson completamos os 30. Você pode, de antemão, já se programar para a próxima excursão em 2022. Tem tempo suficiente para você fazer um fundo de reserva e já se programar para viajar conosco. Queremos deixá-los agora com estas imagens quando estivemos visitando Cafarnaum e o Mar da Galileia. O que quer dizer Manuel? Deus conosco. Não tem ninguém com nome bíblico aqui no ônibus? Rebeca. Ok, Rebeca é um problema. Rebeca é um problema. Porque Rebeca não é exatamente em hebraico o nome, então é um pequeno problema. Mas, bom, Sara também. Maria. Porque Sara nem Rebeca nasceram aqui. Maria é Miriam, então o nome é Miriam. Miriam é o mesmo nome da irmã de Moisés. E tem uma discussão sobre o que quer dizer Miramá. Agora pensei, Miramá quer dizer um ponto alto, um ponto elevado. Então tem gente que traduz o nome como elevada, alguma coisa alta. Miramá. Agora, Emanuel. Maria elevada. Elevada ou alta, mas não alta de sentido de a pessoa ser alta, mas de estar num lugar alto. Ok, Emanuel quer dizer Deus conosco. Imano, conosco. El é Deus. El é um dos nomes de Deus. Então todos os nomes que são El são Deus. Daniel. Cadê o Daniel? Nenhum Daniel no grupo, ok. Daniel, teu filho.
o juiz de Deus. Ariel, o leão de Deus. Samuel, Deus escutou. Gabriel, o herói de Deus. Tem um Gabriel no grupo? E por isso todos os nomes terminam com El, quer dizer, tem Deus no nome. Por isso Emanuel, Daniel, Rafael. Rafael, a cura de Deus. A cura, a medicina de Deus. Micael, quem é como Deus? É Michel em português hoje em dia. Micael é quem é como Deus. Micael. Eliel. Eliel, na realidade é duas vezes o nome de Deus. Eli é meu Deus. El é com L no final de novo. Então Eliel, meu Deus é Deus. Alguma coisa do estilo. É duas vezes o mesmo. Elioenai, meus olhos estão postos ou voltados para Deus. Qual? Elioenai. Enai. Ok. É o nome do meu filho, a gente colocou esse nome nele. Ai. Enai. Enaim é olhos. Ain é olho. A gente tá subindo o Monte das Oliveiras. Isso é Oliveiras, hein? Então, o Monte das Oliveiras é em Jerusalém. Mas o que a gente está vendo, sim, bastante oliveiras. Nós estamos vendo aqui plantações de oliveiras. Então as árvores são um pouco mais clarinhas, são oliveiras. Bem-vindos ao Monte das Bem-aventuranças. A gente está aqui na frente da igreja dos Bem-aventurados. E a gente vai ter agora a nossa leitura bíblica. A gente tem o nosso voluntário. A gente vai começar com... Mateus capítulo 5. Hã? Só o 5. O Sermão do Monte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Então a gente entende aqui Jesus explicando o que ele quer dos seus seguidores e explicando também que o caminho não vai ser fácil. Porque hoje em dia, olhando para trás para a história, é muito fácil olhar, mas pensa que ele está chegando para as pessoas e dizendo, pessoal, se preparem porque vai ser difícil. E realmente, nos anos seguintes, conforme o cristianismo vai ganhando força, vai ganhando forma, assim também vão aumentando as perseguições do Império Romano contra o cristianismo. Quer dizer, demorou 300 anos até se poder construir a primeira igreja em Israel. Pensem, 300 anos as pessoas oravam com risco de serem mortas, não tinha uma igreja, não tinha uma instituição, tudo tinha que ser feito em segredo. E por isso Jesus fala, quando vos perseguirem e vos injuriarem, quer dizer, tudo que eu já falei para vocês sobre no ônibus, que não se podia construir igrejas, isso aqui é o que Jesus está falando, que vai acontecer ainda. E por isso eu quero convidar vocês a entrar... Tu vai querer falar um pouco aqui? Não. Então eu quero convidar vocês a entrar na igreja, a caminharem. Dá para entrar na igreja principal também, dá para caminhar em volta. Quando você entrar na igreja, vocês também vão ver uma coisa interessante, que todas as janelas da igreja são baixas. A gente é acostumado a entrar na igreja e as janelas vêm lá em cima. Aqui as igrejas são todas as janelas são todas baixas, da altura dos nossos olhos, porque qualquer lugar da igreja a gente esteja parado, a gente possa olhar para fora. Porque outra vez, a parte central não é a construção da igreja, e sim onde a gente está, que tu tem janela e tu possa olhar para o Mar da Galileia, tu possa olhar para o monte, tu possa imaginar e pensar e entender o que aconteceu aqui há 2000 anos. Então, pessoal, vamos entrar, vamos dar uma circulada. Em mais ou menos uns 10 minutos a gente se encontra aqui de novo e segue juntos para o ônibus. Nós estamos no Monte das Bem-aventuranças, às margens do Mar da Galileia. Aqui, Cristo proferiu o seu sermão mais famoso e também o sermão mais longo, que nós encontramos em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. As bem-aventuranças são explicação do código de moral e ética do cristianismo. Bem-aventurados os perseguidos, os mansos, os humildes, os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, nos ensinou o Senhor Jesus. Então, que vocês sejam bem-aventurados, seguindo o Senhor Jesus Cristo e obedecendo os seus mandamentos e os seus princípios. Que Deus te abençoe grandemente. Tudo que eu vou falar vai estar no programa depois. A opção para a vida. Então, pessoal, para onde a gente está indo agora? Nós estamos indo agora para Quefarnaum. Quefarnaum é chamada na Bíblia de Hirosh Yeshua. Hirosh Yeshua quer dizer a cidade de Jesus. Com A maiúsculo. A pergunta é por que Quefarnaum é a cidade de Jesus? Jesus nasceu aonde? Belém. Ele viveu a maior parte da vida dele em? Ele vai morrer e ressuscitar em?
Jerusalém. Então, por que entre tudo isso Cafarnaum é a cidade de Jesus? Porque Jesus viveu em Cafarnaum aproximadamente 3 anos, entre os 30 e os 33 anos. Mas Cafarnaum, a questão não é o tempo que Jesus ficou lá, mas em que tempo. Jesus ficou lá no momento de ministério dele. E por isso Cafarnaum é a cidade que mais vê milagres de Jesus. O ministério de Jesus está por volta de Cafarnaum. E por isso ela é chamada a cidade de Jesus. Agora, por que Jesus escolhe Cafarnaum entre todas as cidades da Galileia? Aí é um problema. Alguém já morava em Cafarnaum? Quem morava em Cafarnaum é? Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. E por isso, quando Jesus precisa de um novo lugar para morar, ele se muda a viver com Pedro e também com a sogra de Pedro, que morava na mesma casa. Esse era o problema. O problema é morar com a sogra. Lembrando também que quando Jesus está em Cafarnaum, pobre da sogra. Quando Jesus está em Cafarnaum, a sogra de Pedro estava muito doente. Ela estava com uma febre muito alta e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Vocês lembram? Porque eles todos moravam na mesma casa. E agora a gente entende por que Pedro nega Jesus. Porque curou a sogra. Eu tenho meu repertório de piada de sogra. Também curar a sogra dos outros é fácil. Então, né, eu posso dizer porque eu tenho sogra também. Eu gosto da minha sogra, ela é um pouco intensa, mas não contem pra ela. Então, Jesus escolhe morar em Cafarnaum porque Pedro morava lá. Toda a questão de, tinha uma sogra, então exatamente o que isso quer dizer sobre Pedro, se ele era casado, se ele não era, se ele era viúvo, aí é uma discussão para os pastores, se eles quiserem depois se manifestar. Mas o que a gente sabe é a casa onde Jesus, Pedro e a sogra moravam. Os restos da casa ainda existem e a gente vai ver eles em Cafarnaum. Na verdade, quando a gente chegar em Cafarnaum, a gente vai ver duas coisas principais. Uma são os restos da casa de Pedro. E sobre os restos da casa de Pedro está construído o quê? Uma igreja bizantina octagonal. E em cima da igreja bizantina tem o quê? No caso aqui não tem quase restos cruzados que se consegue ver, mas em cima disso tem uma igreja moderna hoje em dia. Vocês vão ver que tem uma igreja que é uma forma de um disco voador. É sério. Ela é sobre colunas, porque a ideia é que a igreja não tape as escavações antigas. Então, literalmente, a igreja está sobre pilares e assim ela não tapa original. Mas depois, quando dá tempo livre para vocês em Cafarnaum, porque a ideia de que a gente fazer como a gente fazer aqui. A gente chega, dá uma pequena explicação, introduz o lugar, mostra o que tem e aí dá um tempinho para vocês circularem e baterem fotos. Eu só peço para vocês cuidarem mais do tempinho que eu dou, que dessa vez foi um pouco de chutação de balde. Porque a gente tem horário, a gente tem pessoal horário do barco para não atrasar. Mas a gente vai dar um tempo livre e aqueles que quiserem no tempo livre subir as escadas e entrar na igreja moderna é legal porque o meio da igreja moderna o piso é de vidro. Então tu pode olhar de cima para baixo e ver a casa, os restos da casa de Pedro desde cima. Também outra coisa que tem em Cafarnaum é uma sinagoga, mas é uma sinagoga bizantina. Quer dizer, é uma sinagoga que não é dos tempos de Jesus. Ela tem mais ou menos 450 anos depois dos tempos de Jesus, mas ela é construída sobre os restos da sinagoga dos tempos de Jesus. Por que eles reconstruíram a sinagoga? A gente não sabe. Pode ter sido que um terremoto destruiu, pode ser que ela estava velha. Por algum motivo eles decidiram desmontar a sinagoga e construir uma nova em cima, mas é no mesmo local. Então a sinagoga que a gente vai ver tem 1500 anos e ela está construída sobre os restos da sinagoga dos tempos de Jesus. E isso é importante porque, se a gente bem lembra, Jesus costumava pregar na sinagoga de Cafarnaum. Então a gente vai chegar lá daqui um minutinho, descer todo mundo junto, lindo, sorridente, e daí a gente continua conversando lá.
cidade de Cafarnaum. A gente consegue ver os restos das casas aqui. Estão vendo essas casinhas pretas baixas? Isso aqui são os restos das casas, são os vizinhos, na realidade, de Pedro, de Jesus. E você consegue ver que as casas são feitas pretas, elas são mais baixas. Claro, elas não eram tão baixas. Elas foram sendo destruídas com o tempo. Elas são um pouco mais altas, mas da mesma maneira você consegue ver o contraste dessas construções com a construção de trás. Essa construção gigantesca branca que a gente está vendo, essa é a sinagoga. Outra vez é uma sinagoga bizantina construída no local onde ficava a sinagoga dos tempos de Jesus. Vejam a parede do fundo, que é a mais alta que sobreviveu. Olhem o tamanho dela. Estão vendo que tem uma coluna ali em cima também? Isso aí é a altura do primeiro andar da sinagoga. Essa sinagoga tinha 2 andares. Então tudo que vocês veem foi mais ou menos o dobro para cima. Quer dizer, a gente está falando de uma sinagoga gigantesca, uma sinagoga linda, maravilhosa, dos tempos bizantinos. E aqui, depois que esse grupo sair, a gente vai ver o quê? Os restos da casa de Pedro. Como eu sei o que é da casa de Pedro, vocês vão ver que tem umas paredes meio aleatórias atravessadas e que são mais baixas, que se parecem com isso aqui. Esses são os restos da casa de Pedro, propriamente dito. E em cima a gente vai ver que tem um edifício que parece meio redondo, 2 edifícios parecem redondos, eles são na realidade octagonais, que são os restos da igreja bizantina. E por cima de tudo isso, a igreja moderna. Agora eu quero chamar a atenção de vocês de um detalhe. Aqui tem uma igreja bizantina e ali tem uma sinagoga bizantina. Os 2 edifícios existiam aqui ao mesmo tempo. Quer dizer que durante vários séculos, Cafarnaum foi uma cidade mista. Judeus e cristãos viviam lado a lado muito bem. Então isso é importante destacar, porque normalmente a gente fala de um ou fala de outro, mas não, as pessoas viviam juntas. Quer dizer que Cafarnaum era um exemplo de judeus e cristãos podendo viver porta a porta, lado ao lado, e cada um ia no seu lugar, mas sempre respeitando ao próximo. Agora, última coisa, para que serve uma sinagoga? Sim, se pode usar para orações. Pensem que quando a sinagoga dos tempos de Jesus existia, o que mais existia? O templo de Jerusalém. Agora eu estou falando não do período bizantino, dos tempos de Jesus. O templo de Jerusalém existia. O templo é o coração do mundo judaico. Tu só pode sacrificar no templo de Jerusalém. Todas as orações são feitas, as principais, no templo de Jerusalém. As festas bíblicas são feitas no templo de Jerusalém. Quer dizer, o mundo judaico girava em torno do templo de Jerusalém. Então, para que a gente precisa de uma sinagoga? Era um ponto de apoio, né? Ele é um ponto de apoio. Porque não todo mundo pode todo tempo se dar o luxo de ir a Jerusalém. Agora a gente vai daqui para Jerusalém, 2h30 de carro. Naqueles tempos eram alguns dias de viagem. E por isso a sinagoga é um apoio para o templo, quer dizer, aqui se podia fazer outras coisas. O principal que menos sacrifício. O sacrifício não se pode fazer em nenhum lugar fora do templo, e por isso, quando o templo judaico foi destruído, os judeus pararam de fazer sacrifícios. Por isso, os judeus não sacrificam mais hoje em dia. Mas um dos principais pontos da sinagoga, sim, se podiam fazer orações pessoais e ensino da palavra, quer dizer, é um local de ensinamento. As pessoas liam, ensinavam a palavra e tudo girava em torno dos pergaminhos bíblicos, também era feito aqui. Então pensem esse local como um local da comunidade, mas não como o templo. A função de sinagoga passa a ser muito mais importante depois da destruição do templo de Jerusalém. E então, pessoal, vamos nos separar, pessoal. Quanto tempinho aqui? Você é generosa? Sim. Tá, 20 minutos. 20 minutos no ônibus. 20 minutos na porta e eu encaminho vocês pro ônibus. Quem quiser pode vir aqui, pode subir, pode ir na sinagoga. E quem tem perguntas, vem a mim. Ipirangas mais esplácidas, um povo heróico, bravo, retumbante. O sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu ser, a liberdade.
e desafia o nosso peito à própria morte. Amanhã você não pode perder a continuidade desta nossa matéria, até porque amanhã ainda vamos continuar no Mar da Galileia. Mar este onde Jesus realizou muitos milagres. Multiplicação dos pães, andou por sobre as águas enquanto o mar estava revolto e depois andou e esteve vindo ao encontro dos apóstolos quando estavam se sentindo ameaçados de serem sucumbidos, de serem engolidos pelas águas do Mar da Galileia. Então você amanhã não pode perder a nossa viagem. Continue viajando conosco através destas imagens e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam, nós estamos já divulgando a nossa 13ª excursão, que será realizada conforme estamos agendando para junho de 2022. Alguém pergunta, por que não para o ano? É porque nós precisamos de tempo para realmente fazer o agendamento e as pessoas também se programarem para uma viagem como esta. Não é uma viagem como quem vai aqui para qualquer região do nosso país. É uma viagem, lembre-se, que é internacional. Nós saímos daqui e vamos para um outro continente, não é? Então você que deseja realizar a viagem dos seus sonhos, comece a se programar. Junho de 2022. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.